Agora vamos para essa questão, para o nosso assunto de hoje, que é o assunto da crase, trabalhando o encontro da preposição a. Por que eu escolhi essa matéria para rever isolada das demais? Porque, como eu já falei, é aquela matéria que ela vai sempre nivelar o aluno, tá? A maioria erra e quem acerta já está na frente dos demais. Nos concursos públicos, isso aqui é dado da plataforma do MEC, tá? Do Enem, fala que a maioria das questões que envolvem crase, elas vão estar relacionadas à utilização do artigo, preposição mais artigo. 4% das questões vão estar relacionadas ao uso dos pronomes demonstrativos e 6% dos pronomes relativos, para a gente ter uma ideia. Então, a gente vai focar bastante na utilização do encontro de preposição mais artigo e vamos ver a regra dos pronomes demonstrativos e relativos. Sobre a preposição. Então, não adianta eu chegar aqui para vocês e falar assim só. O que é crase? Para começar, tá? Crase é quando você tem numa frase aquela letra A e você tem aquele acento vindo da esquerda, que a maioria não sabe no computador nem como utilizar, nem onde fica esse acento. Lembrando que o nome do acento é acento grave, não é acento crase. A crase, ela é o fenômeno que ocorre na língua, mas o nome do acento é grave. Então, se no concurso você pegar lá sobre a utilização do acento grave, não vai chorar, porque agora você sabe, já gravou o que é, ok? O fenômeno se chama crase. O fenômeno linguístico. Vamos pensar em um fenômeno linguístico. Pleonasmo, entrei para dentro, saí para fora. Isso é um fenômeno linguístico, se falar dessa forma. E o que representa? É quando você escreve palavras ou expressões para repetir uma coisa que você já disse, tá? Entrei para dentro, saí para fora. Oi, subi para cima, exatamente. Isso se chama pleonasmo, é um fenômeno linguístico. O fenômeno linguístico de quando em uma frase você deveria utilizar uma preposição e também deveria utilizar um artigo, o nome do fenômeno é crase, tá? Mas a gente vai ver detalhadamente isso agora, tá? Então, o nome do acento é grave. O acento que representa o fenômeno linguístico da crase é o acento grave, tá? Da mesma forma como você representa a nasalidade, por exemplo, na palavra mãe, você representa a nasalidade pelo acento til, tá? Você vai representar o fenômeno da crase pelo acento grave, tá? Parece que é o fim do mundo, mas não é, isso é simples, tá? Então, teoricamente, esse fenômeno é quando você tem a junção de uma preposição mais um artigo. E onde que está, às vezes, o problema nisso daí? É você chegar para o aluno e falar só isso, que é união de preposição mais artigo, sendo que o aluno não lembra o que é preposição, nem o que é o artigo e nem o que ele almoçou. Então, nós vamos lembrar um pouquinho sobre isso. O que é uma preposição? Preposição são todas as pequenas palavras que nós utilizamos para dar sentido ao enunciado que eu quero falar. Por exemplo, quando eu falo assim, eu amo você, eu não tenho preposição. Fica plenamente compreensível,
tá? Agora, da mesma forma, eu posso falar, eu gosto de você, tá? Porque eu não posso falar, eu gosto você, a gente fala, eu gosto você. Esse de, eu gosto de você, essa partícula é a preposição. Ela serve simplesmente para tornar mais agradável a nossa compreensão, diferentemente da língua inglesa, onde eu tenho poucas preposições. Quando eu falo I love you, eu falo eu amo você. Ou se eu vou falar se eu gosto de você, você não vai usar preposição na língua inglesa. Não tem, tá? É I like you, eu gosto de você. E ele entende perfeitamente. Agora, na nossa língua maravilhosa, língua portuguesa, se alguém falar assim, eu gosto você, vai falar, nossa, de que tribo você chegou hoje? Né? Porque não, o ouvido alfabetizado, ele não aceita. Criança fala muito isso. A minha criança lá em casa não usa ainda as preposições, então é tudo sem preposição, tá? Então, a preposição simplesmente, ela vai anteceder, tá? Ela vai reger uma palavra introduzida. Simplesmente isso. Não é difícil de compreender isso, tá? Que simplesmente, lembra sempre do eu amo você sem preposição e eu gosto de você com preposição. Você não vai falar eu gosto você. Mim te ama. Não, né? Não tem isso. E aqui, na folha impressa de vocês, está mais detalhado a questão da preposição, tá? Falando sobre as locuções, as essenciais, acidentais, combinação. Então, todas essas palavras são utilizadas para reger um termo, ou seja, para tornar mais compreensível o enunciado, para que a gente possa entender melhor. Tá? Aqui nesse primeiro quadro nós temos o a, o aquele, aqui a gente já tem o fenômeno da crase. Então a gente tem junção do de mais aqui por daqui. Então são preposições, a gente não fala assim, em aquele lugar... em aquele lugar a comida é deliciosa. Não, a gente fala naquele. Então já é uma junção. Tudo para tornar mais agradável aos nossos ouvidos essa comunicação. Tá? E o artigo? O artigo é mais simples ainda. Os artigos, eles acompanham substantivos para também dar para a gente essa clareza na informação. Eu posso falar assim, o marido dela está lá embaixo. Este o é um artigo masculino. A gente não fala assim, marido dela está lá embaixo. Mãe dela chegou. Não, a gente fala o marido, a mãe, tá? Então, essas pequenas partículas de palavra que eu chamo, elas simplesmente estão ali para tornar tudo isso mais agradável para nós. Relembrando e comparando novamente com a língua inglesa. A língua inglesa não aparece isso. Garoto é boy e ponto final. Não fala o boy, né? Como a gente fala no português, nas brincadeiras da gente. Meu boy. Não existe isso na língua inglesa. Eles não fazem essa utilização. Não é a garota. Não, é girl, é garota. Já sabe que é feminino, mas em língua portuguesa não. A gente não fala o marido. Desculpa, a gente não fala marido de fulana, mãe, não. A gente sempre vai utilizar o artigo, tá? E a crase, o que ela é? Quando usar o acento grave, ela vai aparecer quando você tiver artigo e preposição. Nós vamos ver isso no exemplo para ficar mais claro, ok? Um exemplo muito interessante aqui é com respeito a Salvador, por exemplo, tá? Sempre que eu for analisar um termo para saber se ele vai demandar uma crase,
Eu preciso saber se aquela palavra, ela também demandaria um artigo. Mas não é qualquer artigo, é o artigo feminino. Por exemplo, quando a gente fala de Salvador, a gente fala a Salvador. A Salvador é uma cidade maravilhosa. Não. Então, por aí, gente, você já começa a eliminar alternativas. Percebe como é simples? Você pega o termo que você vai analisar, tá? Por exemplo, nas férias, Juliana vai a Salvador. Esse Salvador, ele é com crase ou ele é sem crase? Acompanhe aqui no primeiro quadrinho. É com crase ou é sem crase? Por que ele é sem crase? Porque o substantivo próprio, Salvador, não demanda artigo. Tá? E o que é, então, esse a que está aí, Leire? É a preposição apenas. Quem vai, vai a algum lugar. Tá? Vai a Salvador, à escola, à igreja. Agora, olha só a diferença se eu utilizar a palavra escola. Ela vai à escola. Como que eu vou verificar se isso tem crase ou não? É muito simples. Quem vai, vai a algum lugar, correto? Vai ao mercado, ao cinema, ao shopping, à escola, à igreja. Então, eu já verifico que existe uma preposição aqui. Agora, eu preciso saber se também aqui também tem um artigo. Então, eu falo assim, escola é bonita, ou eu falo a escola é bonita? A escola é bonita, ou a escola é lotada, tá? A escola é o lugar do desespero. Então, eu vou utilizar o a. Então, observe vocês que aqui você tem preposição e artigo. E você não vai colocar os dois a, você vai colocar o acento grave. Tá? Então, toda vez que esse fenômeno linguístico acontecer, você vai utilizar o acento grave. O mesmo não ocorre com São Paulo, por exemplo. Ela vai a São Paulo. Por quê? Quem vai, vai a algum lugar. Agora eu falo assim, a São Paulo é uma cidade muito movimentada? Eu não falo desse jeito. Então, nesse exemplo de São Paulo, você tem você tem preposição, mas você não tem artigo. Por isso que aqui você não tem acento grave. Então, percebe por que às vezes você vê duas frases iguais, praticamente. Uma está com acento grave e outra não? Porque o acento grave, ele só acontece no encontro de preposição mais artigo. Uma palavra que obrigatoriamente deveria ser acompanhada de artigo. Tá? Isso só para a gente introduzir ali os nossos exemplos. Então, nas férias, imagina alguém que está no exterior e vai ao Brasil. Se for a junção da preposição a mais o artigo o, não tem crase, porque é masculino. Aqui você também tem o ao, ele é a junção do artigo, da preposição a, quem vai, vai a algum lugar, e o artigo masculino o, de o Brasil. Só que no caso do masculino, você não tem crase. Apenas no caso do feminino. Porque quando quem teve a brilhante ideia de formar isso daqui, que foi a nossa Academia Brasileira, o que eles pensaram? Fica muito esquisito a gente escrever. Ela vai à escola. Porque se você fosse colocar igualzinho ao caso do masculino, ficaria assim, ó. Ela vai à escola. A gente pensa assim, mas não seria mais simples riscar um A só e deixar só um A sem esse acento para atormentar a vida da gente?
Com certeza, sim. Eu defendo essa ideia. Quando eu estiver na Academia Brasileira de Letras, eu vou tentar acabar com a crase. Mas, gente, é só você pensar em algo. Eu vou ao cinema, tá? Quando a gente fala, no texto que a gente falou de linguagem oralizada, a gente fala assim, eu vou no cinema. Esse no cinema é a junção do em mais o. Em algum lugar, o cinema. Aí ficou no cinema, tá? É o mesmo fenômeno aqui. Só que no caso do AA, alguém teve essa ideia brilhante, eu não descobri ainda quem, de colocar um acento grave. Falou, vai ficar mais fácil a gente tirar o AA e colocar um acento vindo da esquerda. Aí alguém falou, nossa, realmente, muito mais fácil. Como você é inteligente, brilhante. Aí entrou para a nossa academia, tá? Então, só retomando aqui, por que o A Salvador não tem? É porque Salvador não demanda artigo. O ao Brasil é masculino e a Bahia tem, porque quem vai a algum lugar e Bahia demanda obrigatoriamente utilização de artigo feminino. A Bahia é linda, tá? Então aqui você tem a presença de crase. Na dúvida, substitua o acraseado por ao, porque é o mesmo fenômeno. Isso é uma dica, tá? Mas, lembrando sempre que, ó, o perigo disso aqui. Eu vou a Salvador, eu vou ao mercado. Ah, tem. Não caia nessa furada. Eu deixei esse exemplo aqui porque muita gente resolveu a questão de crase assim e é perigoso. Você tem que analisar dessa forma que eu falei. Verifica se tem preposição mais artigo. Porque pode ser que seja uma palavra feminina, mas que não tenha artigo acompanhando. Beleza? Vamos aprofundar um pouquinho mais.